Pois é, vamos lá então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se parece com Jesus Cristo? Você se parece com Jesus Cristo? Dentre tantas pessoas que eu poderia usar como ilustração nesse culto, para dizer que elas se parecem com Jesus, eu quero destacar duas que me chamam muito a atenção nesse sentido. A primeira é uma que não está na Bíblia. É um homem que ficou conhecido na história como Sadhguru Sundar Singh. Sadhguru é um título indiano para aqueles que são gurus, mestres, e Sundar Singh é o nome dele. Ele ficou conhecido como Sadhguru Sundar Singh. Foi escrito vários livros sobre ele. Um dos livros que nós temos em português é esse livro já antigo, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que foi escrito por Boanerges Ribeiro, que foi um dos presidentes da Igreja Presbiteriana no Brasil, já faleceu. E o subtítulo aqui é A História do Homem que se Parecia com Jesus. Sundar Singh nasceu na Índia em 1889 e ele desapareceu em 1929. Seu corpo não foi achado, não se sabe se ele morreu. Há até uma lenda em que se diz que Sundar Singh não morreu. Ele foi arrebatado para os céus como Enoque, como Elias. Não digo que é verdade, não digo que é mentira, conto apenas como uma história popular, uma lenda que se diz acerca desse homem. Mas há algumas histórias que testemunham acerca desse título que ele recebeu ao longo da sua vida, o homem que se parecia com Jesus. Um dos seus amigos, um dos amigos de Sundar Singh, escreveu um livro sobre ele e deu o seguinte título ao livro: Sadhguru Sundar Singh, o homem que se parecia com Cristo. Veja bem, não foi um repórter que escreveu sobre ele, mas um dos seus amigos íntimos que tinha propriedade para falar sobre ele e o definiu como um homem que se parecia com Cristo. Mas os repórteres também o entrevistaram numa de suas passagens pelo Ocidente, pela Europa, pela Inglaterra. Os repórteres o entrevistaram, estavam afoitos para entrevistá-lo, e os repórteres iam escrevendo, à medida que olhavam para ele, as suas impressões. E as impressões dos repórteres não crentes era a de que aquele homem tinha traços nobres no rosto, porte majestoso, bondade nos olhos negros e pensativos. E aí então, há algumas histórias bem particulares que mostram essa realidade, essa verdade de que ele se parecia com Cristo. Preste atenção. Certa vez na Inglaterra, ele prometeu, o Sundar Singh, fazer uma visita. E ele dirigiu-se então, na hora marcada, à casa da pessoa a quem ele ia visitar. E aí atendeu a campainha uma empregada. E ela tinha vindo poucos dias antes da aldeia para trabalhar ali naquela casa. O Sadhu então deu o seu nome a ela: Sundar Singh, sou eu, quero ver a dona da casa. Ela então sai, vai correndo falar com a patroa. Olha o que ela diz, a sua patroa, sobre Sundar Singh. Patroa, lá fora está um homem procurando a senhora. O nome é uma embrulhada que não se entende, não é? Sadhguru Sundar Singh. Mas o aspecto dele faz pensar que bem pode ser Jesus. Oh, que coisa maravilhosa! Numa outra ocasião, Sundar Singh hospedou-se na casa de um velho amigo, o qual o deixou por alguns minutos
na sala em companhia de 2 filhinhos gêmeos de 5 anos. Ao voltar, Sundar Singh estava com as mãos no assoalho, com as 2 crianças nas costas, e os 3 riam às gargalhadas. No dia seguinte, saíram bem cedo. Quando os meninos se levantaram, acordaram, a primeira coisa que eles perguntaram à mãe foi: mamã, onde é que Jesus foi? Olha como ele se parecia com Jesus Cristo. Mas certa vez em Lake, Geórgia, nos Estados Unidos, falando a um numeroso auditório, ele estava pregando a palavra, Sundar Singh, e teve a ouvi-lo numa das primeiras filas, assim, um menino de 4 anos, que não se desviou os olhos do seu rosto durante toda a sua pregação. Terminado o sermão, Sundar Singh desce, assenta-se, e naquele silêncio absoluto e reverente, palpitou, clara e eletrizante, a pergunta feita por uma vozinha infantil, um menininho de 4 anos. Ele disse assim, ele perguntou: este homem é Jesus? Olha como Sundar Singh se parecia com Jesus. Queridos, dos pontos frequentes nas minhas orações é: Deus, que as pessoas vejam Jesus em mim. Assim como os teus discípulos lá em Antioquia pareciam-se tanto com Jesus, que os moradores ali, os antioquianos, vamos chamá-los assim, ao olhar para aqueles discípulos, viram que Jesus estava neles, que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Cristão significa pequeno Cristo. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero que para além dos meus olhos, da minha face, das minhas expressões, do meu humor, haja fluindo aqui de mim a glória e a vida de Jesus. Mas os homens que se parecem com Jesus, que eu quero trazer para vocês aqui, nesse culto, não é apenas o Sundar Singh, mas tem um outro que me chama muita atenção, e esse está na Bíblia. E aí eu quero te convidar então à leitura bíblica em Gênesis capítulo 45. E à medida que eu for pregando, vá se olhando no espelho e se perguntando: eu me pareço com Jesus? Porque, queridos, o que Deus quer de nós é que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. Isso é o projeto de Deus para a vida daqueles que se rendem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olha o que diz Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Todos os dias a gente precisa se perguntar: eu estou parecido com Jesus? As pessoas estão vendo Jesus na minha vida? Há evidências, há sinais, há amostras vivas de que eu estou em Jesus e de que Jesus está em mim? Quando eu olho para a vida de José, eu vejo que José se parecia com Jesus Cristo. Nesse capítulo 45, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler esse texto, mas deixa eu contar rapidamente a história de José para aqueles que estão aqui, que não são habituados com as histórias bíblicas, aqueles que estão aí na internet também nos assistindo, que não são familiarizados com as histórias bíblicas. José era um dos filhos de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, e Jacó era o filho predileto. José era o filho predileto de Jacó. Jacó o amava tanto que fez uma túnica para ele, colorida, um vestido, não é? E o deu, e ele se achava ao máximo com aquela túnica. Seus irmãos, por causa disso, o invejavam ainda mais. Seus irmãos, então, por causa do amor que o pai tinha em
em extremo para com ele, preterindo os demais. Seus irmãos o venderam para uma caravana de ismaelitas por 30 moedas de prata. Ele se acha então no Egito. Lá na praça é vendido como escravo para um tal de Potifar. Esse Potifar o leva para sua casa. Lá a mulher de José a mulher de Potifar, melhor dizendo, põe os olhos sobre José, quer deitar-se com ele, quer ter relações com ele. Ele não quer, ele foge. A mulher então vira o jogo, diz que ele tentara estuprá-la. Por causa disso, o seu marido Potifar fica furioso, pega José e o manda para o cárcere. Ele vai passar algum tempo naquela prisão. Depois ele vai interpretar 2 sonhos. Depois o faraó vai ter um sonho e ninguém consegue decifrar esse sonho. Então dizem que o homem que está preso, José, é capaz de decifrar os códigos dos sonhos. Daí então José é levado à presença de Jacó, ele interpreta os sonhos e ele diz então que o sonho de Faraó significava que haveria 7 anos de abundância, de fartura, de colheita, de produtividade, de produção em escala industrial, e que seria seguido por 7 anos de extrema escassez. Passam-se então 2 anos, que aquela fome está consumindo toda a terra. Os seus irmãos, aqueles que o venderam, aqueles que chegaram em casa e disseram ao seu pai Jacó, com a túnica nas mãos, eles mataram um animal, colocaram sangue naquela túnica, chegaram para o seu pai Jacó e disseram: olha, não é essa a túnica que você deu para o seu filho José? Pois é, nós achamos, veja o estado dela. E imediatamente Jacó interpreta: o meu filho foi devorado por um animal, por uma fera, ele está morto. E Jacó então chora. 2 anos de fome, os seus irmãos vão até o Egito para comprar alimentos. Era o único lugar em que havia alimentos. José, quando bate os olhos nos seus irmãos, ele os reconhece. Os seus irmãos não os reconhecem. E aí já dá uma história muito longa, e eu não quero me delongar nela. Eu quero chamar a sua atenção para o momento em que José se dá a conhecer aos seus irmãos. E ao ler esse texto, esse capítulo 45 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 15, eu comecei a olhar para esse texto como em capítulos, e algumas palavras foram soltando à minha vista que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero deixar algumas palavras com vocês que fazem parte da vida do homem e da vida da mulher que se parece com Jesus Cristo. Que palavras são essas? O Elton, que está presente na vida de todo homem, de toda mulher que se parece com Jesus Cristo. Primeira palavra, revelação. Me acompanhe então na história, nós vamos ler o texto. Do versículo 1 ao versículo 4, olhe para a sua Bíblia aí, me acompanhe para ver se o que eu estou falando está realmente fundamentado na palavra de Deus. Versículo 1, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. Referindo-se aos servos egípcios, aos soldados egípcios, aos homens do Egito. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. José poderia ficar calado, José poderia ficar na moita,
José poderia ficar na sua e poderia tratar os seus irmãos com hostilidade, ou no mínimo poderia tratá-los apenas como clientes. Mas há um momento em que José se revela aos seus irmãos e diz: eu sou José. Vocês não estão reconhecendo-me, vocês não estão percebendo que eu sou José. A minha voz, depois de 17 anos, mudou. Aproximadamente 15 a 17 anos depois, a voz de José mudou. O aspecto de José mudou. Possivelmente José estava com o seu rosto pintado, porque era a cultura egípcia, os homens se maquiavam. E assim então seus irmãos não o reconheceram, mas há um momento em que ele se revela aos seus irmãos. Queridos, isso se parece muito com Jesus Cristo, porque de igual maneira foi Jesus Cristo quem se revelou a nós. Nós não poderíamos por nós mesmos descobrir, perceber e entender que Jesus Cristo era o Messias esperado, profetizado no Antigo Testamento. Se Jesus não dissesse o que ele fala no Evangelho de João, eu sou. Queridos, quando Moisés estava no deserto, e aquela sarça então começou a pegar fogo, Moisés aproxima-se da sarça, e aí ele pergunta: quem és? Quem és? O que eu direi lá para Faraó quando ele me perguntar que Deus me enviou? E Deus diz assim: diga, Moisés, que eu sou. Eu sou. Eu sou. Mas fica no eu sou. Agora, quando nós lemos o Evangelho de João, Jesus, que é a imagem visível do Deus invisível, Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, ele se revela. Ele diz: eu sou o Verbo vivo de Deus. Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos: eu sou a água viva. Ele vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Ele vai se revelando, ele vai se mostrando, ele vai dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele vai revelando o seu caráter ao dizer: eu sou o bom pastor. Ele diz: olha, Moisés não soube por completo da revelação de quem é Deus, vocês também não saberão por completo, mas o que eu vou revelar a vocês de mim mesmo é suficiente. Eu também sou a ressurreição e a vida. E ele vai se revelando, e ele vai se revelando, e ele vai se mostrando, ele vai dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele vai se mostrando. Uma palavra presente na vida de um homem e uma mulher que se parece com Jesus: revelação. José se revela aos seus irmãos, Jesus se revela a nós, como aquele que morreu na cruz em nosso lugar para pagar a dívida que tínhamos para com Deus. E eu e você, nós também precisamos carregar essa palavra aqui, no bojo do coração, revelação. Olha aqui para mim. As pessoas realmente conhecem quem você é? Você se revela como você é realmente para as pessoas? Ou você é como Jacó, não é? Quando Jacó, querendo se passar por Esaú para pegar a bênção do pai Isaque, ele coloca sobre si vestes de cordeiro, pelos, para que o seu pai então possa palpar e sentir que ele é Esaú. Querido, aqueles que ficam usando máscaras, aqueles que ficam colocando maquiagem espiritual, aqueles que têm duas caras, uma coisa na igreja, uma no mundo, uma coisa em casa, outra na faculdade. Essas pessoas que nunca revelam o verdadeiro eu, estão sempre se escondendo, estão sempre colocando barreiras inacessíveis às pessoas, dizendo: não, aqui você não pode chegar não. Ei, você não pode me conhecer assim não. Ei, você está longe de se parecer com Jesus.
Os homens e as mulheres que se parecem com Jesus se revelam, são o que são, se mostram, não usam máscaras. Mas uma segunda palavra que está presente na vida do homem e da mulher que se parece com Jesus Cristo, e que eu quero que você guarde esta palavrinha: leitura. Olha o versículo 5, olha o versículo 6, no diálogo de José com seus irmãos. Agora, pois, meus irmãos, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Isso aqui é brilhante. Seus irmãos o traem, seus irmãos o vendem, seus irmãos o sentenciam à escravidão e à morte, e agora ele olha para os seus irmãos e diz assim: não vos entristeçais, fiquem tranquilos, fiquem em paz, meus irmãos, fiquem de boa, eu estou tranquilo, eu estou bem. Sabe por quê? Porque não foram vocês que me venderam para aqui, foi Deus quem me enviou adiante de vós. José, ele faz a leitura correta da sua vida. Ele olha para Deus, ele diz: Deus, e não vocês, meus irmãos, que escreveu a minha história. Não foram vocês que escreveram, foi Deus quem escreveu e está escrevendo a minha história, e eu estou lendo, eu estou fazendo a leitura da minha história, não pela ótica humana, mas pela ótica divina. É por isso que foi fácil para José perdoar os seus irmãos. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, de igual maneira, a gente percebe que Jesus fazia uma leitura diferenciada da vida, diferenciada dos demais homens. Quando Jesus ele está morrendo na cruz, ele está pregado em suas mãos, pregado em seus pés, há uma coroa de espinho na sua cabeça, há guardas próximo dele, jogando, enquanto ele sofre, ele pede água, e eles vão com vinagre para oferecê-lo. Mas há um momento em que Jesus olha do alto da cruz, e ele diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Do alto daquela cruz, Jesus sabe que a sua história está nas mãos do seu Pai e não nas mãos dos homens. Você quer se parecer com Jesus? Então você precisa mudar o modo de ler a sua vida e a sua história. Murmuração, reclamação, espraguejamento. A minha vida deu errada. Eu sou um fracasso. O senhor não sabe da minha história, pastor. Eu fui abusada quando eu era criança. O senhor não sabe da minha história, pastor. Eu fui maltratado quando eu era criança, meu pai me espancava, fui traído lá no trabalho, perdi bens, fui traído pelo meu sócio, olha a doença que agora está em mim, pastor, como é que eu posso ler a vida assim? Aqueles que se parecem com Jesus, eles fazem uma leitura diferenciada, eles olham para a história e dizem assim: a minha vida não está sendo escrita pela doença, a minha história não está sendo escrita pelos meus pais,
O filme da minha vida não está sendo dirigido pelo produtor empresário. A minha vida está nas mãos de Deus. É Ele quem escreve a minha história. Aconteça o que acontecer, há um Deus no trono e a minha vida está nas mãos dEle. Você quer se parecer com Jesus? Começa a ler a sua história do ponto de vista divino e não humano. Sabe por quê? Porque aí a gente não vai viver amargurados. Não vamos viver amargurados, não vamos viver aflitos, não vamos viver consumidos pela ansiedade, não vamos passar noites insones, preocupados com o que vai acontecer. A gente simplesmente vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido, aleluia. Mas há uma terceira palavra que está presente na vida de todo homem e de toda mulher que se parece com Jesus Cristo: salvação. Revelação, leitura, salvação. Olha o versículo 7. Olha o que José diz aos seus irmãos. Ele fala assim: olha, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ai, ai, ai. José olha para os seus irmãos e diz assim: aí, preste atenção, por favor, eu não quero que vocês se irritem uns com os outros, tá bom? Vamos ficar de boa, porque sabe o que aconteceu? Eu sou, na vida de vocês, a salvação esperada. Vocês acham que vocês me venderam? Não, Deus adiantou o filme, me mandou na frente. Eu fui enviado aqui para o Egito para salvar todo mundo conhecido de então. Porque ninguém descobriu o sonho de Faraó. Deus deu a mim o poder da revelação, e quando Deus assim o fez, Ele me usou como um instrumento para a salvação de vocês, do meu pai, dos nossos parentes, de toda a população do Egito, de todo mundo. Ah, querido, como é que José não se parece com Jesus? Porque quando nós olhamos para Jesus, de igual maneira, Jesus foi enviado do céu para a terra por Deus Pai, para salvar esse mundo, para salvar os pecadores dos seus pecados, para livrar-nos da morte eterna, para redimir a nossa alma e colocá-la pacificamente de novo nas mãos do Deus Pai. José se parecia com Jesus Cristo. Olha aqui, o único que pode salvar você dos seus pecados é Jesus Cristo. O único que pode mudar a sua história é Jesus Cristo. O único que pode pegar o escrito de dívidas dos seus crimes contra Deus é Jesus Cristo e rasgá-lo na cruz do Calvário. O único que pode fazer com que todas as correntes das trevas, todos os grilhões, todas as amarraduras do inferno que estão oprimindo a sua vida, que estão te possuindo, que estão rasgando você por dentro, que estão fazendo com que o pior de você venha à tona. Esses demônios todos, eles só se dobram diante do nome de Jesus Cristo, que pode salvar você. Agora, se eu e você queremos nos parecer com Jesus Cristo, o que é que essa palavra salvação tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Você está preocupado com a salvação de quem, amigo? Porque se Jesus é o meu modelo de vida e Ele veio a esse mundo para salvar os homens dos seus pecados e agora eu estou nele, eu tenho que caminhar com o mesmo foco, ganhar vidas, ganhar almas, tirar pessoas do inferno, trazê-las para a luz. Você ora pelos perdidos, você ora para Deus salvar os seus vizinhos, você ora pelos seus clientes, você ora pelos seus fornecedores, você ora pelos seus colegas de trabalho, você pede a Deus para que a alma deles seja liberta do fogo eterno. Se preocupa. Quem se parece com Jesus quer ver almas aos pés dele. Mas uma outra palavra que eu quero que você leve com você,
e que está presente na vida de todo homem, de toda mulher que se parece com Jesus Cristo, sabe qual é? Senhorio. Senhorio. Versículo 8 e 9. Me acompanha aí. Olha só o que José fala aos seus irmãos. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Eita glória! Aquilo que parecia ser o fim na vida de José, quando foi vendido, era só o começo de uma história extraordinária que Deus estava escrevendo. Aquele que foi jogado dentro de uma cova e estava ali, fragilizado, impotente, debilitado, foi amarrado, foi andando atrás dos animais, não podendo parar, tendo que seguir nos passos, preso. Agora, ele é o Senhor de todo o Egito, ele é o pai de Faraó. Ele é o homem que manda e desmanda no Egito. É ele que manda abrir as portas, é ele que manda fechar as portas, é José. Ele se parece com Jesus, porque Jesus, ele também é o Senhor da parte de Deus Pai. Aqueles que pensavam que na morte de Cristo seria o fim da sua história, estavam redondamente enganados, porque viria o domingo pela madrugada e o Espírito Santo lhe devolveria a vida, e todas as marcas, machucaduras e machucados seriam pulverizados, tirados, porque ele ressuscitou num corpo de glória, aleluia. Aí você então ouve com muita atenção Mateus capítulo 28, versículo 18, em que Jesus diz aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É por isso que um grande teólogo e político na Holanda, chamado Abraham Kuyper, ele disse o seguinte: não há 1 centímetro em todo esse universo que Jesus não possa dizer, é meu. Não há 1 centímetro em todo o universo em que Jesus Cristo não possa dizer, é meu. Ele é Senhor. Ele tem o poder da vida, ele tem o poder da morte. Ele tem o poder sobre os anjos, ele tem o poder sobre os homens. Ele é Senhor. É por isso que eu me prostro diante dele, é por isso que ele é o meu Deus, é por isso que eu aceito como meu Salvador. Ele é Senhor. Quem ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer, senão Jesus Cristo? Ele é o Todo-Poderoso. Ele deu vista aos cegos, ele levantou paralíticos, ele ressuscitou mortos, ele multiplicou pães e peixes, ele atravessou portas sem ter que abri-las, simplesmente atravessou e chegou. Ele é Senhor. Querido, você se parece com Jesus? Você também é Senhor, sabia? Marido, ei, Jesus te colocou como cabeça no seu casamento. Como é que você é Senhor no seu casamento? Ei, pai, ó, você é Senhor dentro da sua casa. Como é que você está exercendo esse senhorio? Subiu a cabeça, o poder? Lá na sua empresa? Agora você é empresário, subiu o poder à sua cabeça? Agora você quer esmagar todo mundo, chutar a cara de todo mundo, agora você que manda? Quem se parece com Jesus não age assim não. José agora ele é o Senhor, ele tem todo o poder, e ele não trata os seus irmãos que o venderam com a mesma medida, com a mesma moeda, ele trata diferente. Como é que você trata seus funcionários? Como é que você trata sua família, seus colegas de faculdade,
Seus alunos, como é que você trata seus alunos? Que lá dentro você é a senhora, seu senhor. Como é que você exerce o seu poder, a sua influência, que Deus tem lhe dado? Quem se parece com Jesus, age conforme Ele. Mas há uma outra palavra aqui que eu quero deixar com você, de gente que se parece com Jesus Cristo, uma palavrinha aí que você não pode esquecer, sustento. Olha o versículo 10 e o versículo 11, olha o que José fala aos seus irmãos: habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Preste atenção agora na primeira frase aí do versículo 11, aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. José sustentou toda a sua família. Quando eu olho para Jesus, eu percebo que de igual maneira, Jesus é aquele que sustenta as existências humanas, e que sustenta de um modo peculiar, de um modo diferenciado, de um modo exclusivo, aqueles que vêm a Ele pela fé, reconhecendo como pão da vida. Quem vier a Cristo, tendo como pão da vida, será alimentado. A fome existencial passará, a fome espiritual será saciada. Querido, você se parece com Jesus Cristo? Você tem sustentado pessoas fisicamente? Você tem ajudado o próximo? Você tem levado cesta básica? Você tem ajudado a Dona Maria a comprar um gás? Você participa dos multirões aqui para a gente levantar dinheiro e abençoar pessoas? Você sustenta pessoas fisicamente? Você sustenta pessoas espiritualmente lá no seu GR? Você é um líder? Você abre a palavra, você ora, você busca de Deus alimento para dar às pessoas? Porque aqueles que se parecem com Jesus Cristo, eles passam a sustentar outras vidas, outras famílias. Você está sustentando a sua casa? Você está dando dinheiro para sua mulher se ela não trabalha? Você está honrando ela? Você está cuidando bem dos seus filhos? Ou está gastando todo o dinheiro nos jogos, nas bebidas, nas drogas? Você está sustentando os seus funcionários? Está pagando direito? A Bíblia diz que se o patrão, aquele que contratou funcionários, tem o dinheiro e não paga, está pecando. Hoje eu fiquei tão triste, porque na hora do almoço, eu fiquei sabendo que uma sobrinha da Graziele trabalhou aí um mês inteiro, tadinha, mais de um mês, ali num restaurante, sabe, atendendo os clientes, levando as comidas, fazendo tudo, limpando. Trabalhou um mês e pouco. O camarada cuidava aí de uns 4 restaurantes aqui em Vila Velha. De repente, como diz os antigos, anoiteceu, mas não amanheceu, não é? Ele arrendava os restaurantes, contratou as pessoas, anoiteceu, mas não amanheceu, desapareceu, e a sobrinha da Graziele ficou sem receber, os outros funcionários ficaram sem receber, os donos dos restaurantes que arrendaram ficaram sem receber, e aí o cara deu um golpe, saiu, foi embora. Aqueles que se parecem com Jesus Cristo não dão tombo em ninguém, não passam a perna, não dão cheque sem fundo, não compram intencionalmente pensando em não pagar. Quem se parece com Jesus sustenta os outros, ajuda os outros, oferece as mãos aos outros, tem palavra de Deus para os outros. Mas eu preciso encerrar essa mensagem. A última palavra que eu quero que você guarde, do homem e da mulher que se parece com Jesus Cristo, é uma palavra que eu gosto muito. Eu gosto de pronunciá-la e eu gosto de ouvi-la. Sabe que palavra é? Afetividade. Afetividade. Olha o versículo 15 aí. José beijou a todos os seus irmãos
e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Olha aqui, José não perdoou da boca para fora, não. Não foi só conversa para manter o status quo de o pai de Faraó, o homem bom, não. Ele perdoou de fato e de verdade. Ele provou esse perdão aos seus irmãos com beijos, com abraços, com carinho, com afeto, com emoção, com choro e com perdão. José se parecia com Jesus, porque o Deus que se revelou a nós é um Deus afetivo, louvado seja o seu nome. Jesus Cristo não é um Deus distante, Jesus Cristo não é um Deus indiferente, Jesus Cristo não é um Deus que fica separado dos mortais. Quando você olha para a Bíblia, tem passagens que diz que ele curava a todos impondo as mãos. Ele colocava a mão lá na ferida, passava a mão na cabeça daqueles que iam chegando a ele. Tem passagens na Bíblia que fala que ele abraçava as crianças, que ele pegava as crianças, que ele se divertia com as crianças, né? É o que a gente deduz da aproximação das crianças a ele. Mas tem uma passagem linda, que é a ceia, quando Jesus está à mesa e diz que o apóstolo João inclinou a sua cabeça e a pôs aqui no peito de Jesus. Você imagine a cena de afetividade, um Deus que passa a mão na cabeça de João, um Deus que põe a mão assim no ombro de João, aleluia, um Deus afetivo. Você quer se parecer com Jesus Cristo? Você quer que o mundo te note de uma maneira diferente? Olha, comece a tratar as pessoas com carinho, com amor, com afeto. Como é que está o seu nível de afetividade com as pessoas? Como é o seu trato com as pessoas? Como é que é o seu trato com a sua mulher, cara? Mas como é que é? Você abraça ela, você beija? Ou isso só acontece quando você está afim daquele negócio, né? Um abracinho, um beijinho, só tem afetividade. Seus filhos, você pega no colo, você beija, você passa a mão no cabelo, você dá um cheiro gostoso no pescoço, você faz cosquinha. Como é que é com os irmãos? Às vezes algumas pessoas vão chegando para a igreja e elas vão chegando com a mente toda poluída, não é? Aí às vezes o pastor está à porta, ou lá no GR, aí quer pegar na mão, abraçar a pessoa, já fica toda desconfiada, achando que você está querendo tirar uma casquinha, achando que você está querendo se aproveitar. Oh, queridos, você já precisa aprender isso. Na igreja tem o ósculo santo. O ósculo santo lá no Novo Testamento era beijos. Esses caras aprenderam com quem, ósculo santo, hein? Aprenderam com Jesus. Aprenderam com Jesus. A gente precisa se abraçar mais. A gente precisa se beijar mais. A gente precisa ter mais respeito um com o outro, amar mais um ao outro, contar até 1000, sabe, diante de alguma coisa, para não soltar uma palavra pesada, sabe, não querer hostilidade, briga. Quem se parece com Jesus é afetuoso, tem um sorriso diferente, tem um olhar que sempre diz assim: vem, você é bem-vindo, você não está me incomodando não. Você não é um estorvo para mim não. Ei, você é imagem e semelhança de Deus, você é meu irmão em Cristo, cara, vem para cá, chega aqui, ó, você tem espaço, aqui eu quero falar com você aí, ei, eu quero me parecer com Jesus. Você quer vir para essa igreja? Vem, mas esteja pronto a receber um abraço, um aperto de mão, um beijo. É assim que a gente quer viver, é assim que Jesus vivia, é assim que José viveu, é assim que o Sundar Singh, um homem altão, capaz de brincar com crianças, colocando-as no colo, e elas dizendo, no outro dia: mamãe, cadê Jesus? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Você que está aí na internet, nos assistindo, se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, que você possa entregar, porque só Ele é Senhor, da parte de Deus Pai. Entregue a sua vida a Jesus, arrependa-se dos seus pecados,
e faça a coisa mais importante que você pode fazer, render-se aos pés de Jesus. Deus te abençoe.